Boa noite, docente. Boa noite, colegas. Faço-me presente para apresentar ou fazer um breve resumo em relação ao quadro conceptual. Chamo-me Anil Paulo. É dizer que o presente trabalho terá estruturado do seguinte modo. Teremos como introdução, ou teremos a introdução, os tipos de demonstrações financeiras, o âmbito de aplicação, os objetivos das demonstrações financeiras, os pressupostos subjacentes e, por fim, teremos as características qualitativas das demonstrações financeiras. Como introdução, diremos que o quadro conceptual tem como objetivo definir dar objetivos, características e componentes que estão na base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Dizer também que o quadro conceptual tem como objetivo ajudar na preparação das demonstrações financeiras para a melhor aplicação das NERFs. Tem também como objetivo ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação concluída nas demonstrações financeiras preparadas em conformidade do PGC. Demonstrações financeiras são apresentações capazes de informar a situação financeira da empresa. Temos como tipos de demonstrações financeiras o balanço, a demonstração de resultado, a demonstração de alteração da posição financeira, a demonstração de variação de capital, o fluxo de caixa e as notas explicativas. Esses são alguns exemplos dos tipos de demonstrações financeiras. Dizer que temos como principais utilizadores das demonstrações financeiras os investidores, os empregados, os fornecedores, o governo, clientes e os acionistas. Dizer que importa aos investidores ter acesso ou visitar as demonstrações financeiras para que possam ter o conhecimento das informações que ajudem na decisão de investir nessa empresa. Ou seja, os investidores querem saber se essa empresa é rentável ou não, para poder saber se irão investir ou não investir nessa mesma empresa. Importa aos empregados ter conhecimento às informações contidas nas demonstrações financeiras para que possam ter uma segurança daquilo que são as suas, ou se a empresa estará em capacidade para satisfazer as suas necessidades, isso é, pagar as suas remunerações, atribuir as suas reformas e efetuar a manutenção do seu emprego. Importa aos fornecedores ter conhecimento do posicionamento financeiro da empresa para que possa ter uma segurança no momento de fornecer os bens para a empresa. Isso é, para saber se a mesma empresa terá capacidade financeira para pagar aquilo que serão as dívidas que irão contrair com esses mesmos fornecedores. Importa também ter conhecimento das demonstrações financeiras ao governo por um simples fato. O governo sobrevive do imposto. O imposto provém das empresas. E para que a empresa, ou seja, para que o governo possa saber se o imposto é apurado devidamente, importa que o mesmo tenha acesso às demonstrações financeiras. Importa também ao cliente saber ou ter acesso às demonstrações financeiras para poder saber se a empresa terá ou dará continuidade naquilo que é o abastecimento dos serviços ou bens prestados por essa mesma empresa. Importa aos acionistas saber das demonstrações financeiras, que é para poder ter a avaliação da capacidade da empresa em pagar os dividendos ou para saber se existe uma necessidade de se efetuar o aumento da participação financeira. Um dos principais objetivos da demonstração financeira é proporcionar toda a informação que os utilizadores precisam para a tomada de decisão. É também um dos objetivos mostrar os rácios, proporcionar informações sobre a posição financeira,
o desempenho e as alterações das posições financeiras. É também um dos objetivos satisfazer as necessidades comuns da maioria dos utilizadores. Pressupostos subjacentes. Temos como os principais pressupostos subjacentes a continuidade das operações, a base do acréscimo. Para a base do acréscimo, importa dizer que, para atingir os objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas na base na base contabilística do acréscimo. De acordo com esta base, os efeitos das transações e outros acontecimentos são os efeitos das transações e os reconhecimentos são reconhecidos quando ocorrem e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos seguintes. A continuidade das operações. As demonstrações financeiras são geralmente preparadas para o período em análise, em comparação com o ano anterior e no pressuposto de que a entidade tem operado continuamente e continuará a operar no futuro previsível. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Temos como principais características a materialidade, a fiabilidade, a comparabilidade e a compreensibilidade. Para a primeira característica, que é a compreensibilidade, a informação proporcionada deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão pelos utilizadores. Relevância. As informações prestadas devem ser útil. Fiabilidade. Na fiabilidade, a informação deve ser desprovida de erros, omissões ou juízo de valor. Para dizer que na fiabilidade a informação deve ser uma informação fidedigna. Comparabilidade. A informação deve ser apresentada de forma consistente ao longo de vários períodos para que possamos ter uma base de comparação. Com isso, dou como terminado a minha apresentação. Muito obrigado pelo tempo dispensado.